Amém, igreja? Amém. O Evangelho é do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 14 e o versículo é o de número 32. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo de número 32. Vou aproveitar que os irmãos estão de pé, né? Como é costume desta casa, a reverência total ao autor da Bíblia. O versículo 32 de Mateus 14, Mateus 14, versículo 32, está na tela, está na Bíblia. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. No tempo 3, você repete. 1, 2, 3. Podemos assentar. Glória a Deus. Depois de um mês de um refrigério muito gostoso, irmãos, e proveitoso, nós retornamos a falar. Quando eu digo nós, eu digo os homens. Mas eu confesso que foi muito bom, irmãos, ouvir as mulheres. Deus abençoe as nossas guerreiras, cada vez mais preparadas, dando conta do recado. Que Deus as conserve assim. Pastora Patrícia, minha esposa, Deus te abençoe. Tá bom? Conduziu com a maestria que é só sua. Deus te abençoe. Bem? Quero aproveitar aqui, que eu não sei como é que vai terminar isso. Tem algo forte para mim e para a sua vida. Porque a palavra, ela se garante. Parabenizar, irmãos, todo o plantel que trabalhou em prol do mega evento de ontem. Irmãos, foi um conclave. Não foi um congresso, irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. Um nível de excelência absurdo. Cada sala que eu entrava eu me surpreendia, irmãos. Muita bênção para nossas crianças. As crianças foram tão abençoadas que nem vieram hoje, né? Tem salinha hoje, tia Fernanda? Não? Cadê as crianças, gente? As crianças de Siloé, a vitória é nossa. Ih, estão tudo cansadas. As crianças de Siloé, a vitória é nossa. Ah, está bem reduzido hoje, né? Eu vou no calendário do ano que vem, tia Fernanda. De 3 em 3 meses, um culto daquele no templo. No templo. Na direção das crianças. Mas é para todos. De 0 a 200 anos. Mas na direção. Irmãos, crianças deu devocional, criança pregou, criança louvou. Eles dão conta, irmãos. Dão conta. Esponjinhas de Jesus. Deus abençoe. Eu fui para casa muito contente. Ontem cheguei em casa, partilhei, né? A pastora não pôde vir, acompanhando seu paizinho, mas ela acompanhou tudo nos status, partilhava com ela os vídeos, e foi uma bênção, irmãos. A vizinhança está impactada, principalmente pelo fato da gente limpar tudo no final do evento. Hoje recebi elogios aí. Deus abençoe os amados irmãos. E aos varões, vamos para cima. Começou novembro e eu sei que vai ser uma bênção. Amém, queridos? Queridos, hoje eu acredito que 9 horas nós vamos estar impetrando bênção apostólica. Então olhe para cá, você cirúrgico.
É um tiro curto, porém certeiro. O evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo de número 14, ele traz algumas narrativas que prenderam a minha atenção durante a semana, irmãos. Como eu disse, eu vivi um refrigério porque ministrar a palavra é algo muito sério, muito sério. Mais sério ainda é você confiar o microfone na mão de pessoas. Porque se você errar na direção, irmãos, você pode botar um projeto a perder. E é coisa muito séria. É por isso que eu abri aqui elogiando as irmãs que não comprometeram em nada, que deram conta do recado e que Deus as conserve assim. Que Deus multiplique cada vez mais a essência e o poder dele na vida das irmãs. E observando ao longo da semana essa porção especial do capítulo 14, nós vamos nos deparar com algumas narrativas, segundo os títulos, os subtítulos, que vão apresentar o capítulo de número 14, as epígrafes, melhor dizendo, porque João 14, verso 1, a epígrafe aponta para a morte de João Batista. Todos nós sabemos que surgiu ao longo da história da igreja, 3 vultos da nova aliança que marcou a história da igreja primitiva, a saber, João Batista, Jesus e o próprio Pedro, que foi o pastor da igreja primitiva. E o versículo 32 que nós lemos, ele está ali fechando a narrativa aonde Jesus, a epígrafe aponta para um Jesus que anda sobre as águas. Mas nós sabemos que nesse contexto surge um personagem por nome Pedro, que ousa andar sobre as águas. E é por isso que nós temos ali um tema para a ministração dessa noite. A voz que me governa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, ele não tão somente decidiu andar sobre as águas. Ele pediu permissão. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, Pedro, vem. E ele não titubeou. Pedro então ousou andar sobre as águas e andou sobre as águas. Mas você vai perceber que quando Jesus, no capítulo 14, no verso de número 21, ordena a seus discípulos que entrem no barco e passem para a outra margem, Jesus ali, ele não dá opção, irmãos, de escolha. Ele é tácito, explícito, e ele ordena, passei-vos para a outra margem. E nós bem sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, foram pouquíssimas vezes que ele agiu assim, com tamanha autoridade. Até porque, irmãos, o comportamento de Jesus, a forma como ele ensinava, fazia brotar nas pessoas, não era só nos discípulos, o desejo de se aproximar dele. E não somente se aproximar, mas seguir os seus passos. Daí o nome discípulo. Porque o discípulo, ele segue os passos do seu Senhor. E Pedro, ao observar que mesmo distante, com uma visão turva, era o Senhor, porque quando a gente não está enxergando bem,
nós precisamos ser preciso em nossa audição. Então Pedro, não enxergando bem, ele vai fazer uso, amém, da audição. E ele vai dizer: se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Irmãos, vindo de Pedro, não é de nos surpreender. Pedro era por demais ousado, irmãos. Pedro era uma espécie de hiperativo de Jesus. Pedro era o tipo do cara que, volta e meia, eu digo isso aqui, que quando chegava numa reunião desta, ele ia caçar o que fazer. É por isso que lá no Monte da Transfiguração, quando ele se depara com Elias, Moisés e Jesus, ele se apresenta: Senhor, vou fazer cabanas para que Moisés e Elias e o Senhor se abriguem. Pedro tinha o por de servir. Pedro não era o tipo da pessoa que ficava engambelando com a hora para que o culto se passasse e ele chegasse com a igreja cheia. Pedro chegava para o joelho. Quando não, mais cedo ainda, se apresentava o oficial de dia, a saber, pastor Bruno, e perguntaria: Bruno, o que é que tem para eu fazer aqui? Se não, lá fora já enquadraria possivelmente o Almir ou o presbítero Marcos. O que tem para eu fazer aqui fora? Pedro era esse tipo de crente. Quem me entende até aqui? Então, partindo dele, irmãos, o pedido para ir ter sobre as águas, porém, com a confirmação, uma vez que ele não enxergava bem, ele vai fazer uso do seu segundo sentido dos 5 que Deus nos deu, a sua audição. E por isso a voz que me governa, irmãos, é a voz que eu ouço. É por isso que eu me identifico com esse hino, irmãos. Tua voz, Senhor, eu não vou cantar, fique tranquilo. Mas se você parar para prestar atenção na letra desse hino, irmãos, isso é inspirado demais, isso não é coisa da terra. Isso é coisa do alto, irmãos, é coisa de Deus, é coisa do céu. Quem concorda? Então você vai observar que quando Jesus ordena para ir ter sobre as águas, deixa eu falar um negócio aqui para você, e eu não quero antecipar as pérolas, eu quero gastar bem o tempo que me tem, mas eu não sou tão profundo como muitos. Mas todas as vezes que Jesus te pedir algo absurdo, ou que você entender que Deus está sendo duro contigo, é sinal que Ele quer elevar o seu nível espiritual. Quem me entende? Deus não pede nada, irmãos, que esteja dentro da sua possibilidade. Quando Ele nos pede alguma coisa, é algo que vai mexer com a nossa essência, irmãos. Porque o que nós temos que fazer, irmãos. Agora, quando Ele pede, é algo que vai nos elevar. Quem crê nessa palavra? Então pega na mão desse crente aí, estamos em família, de repente tem uma varoa do lado do varão, com respeito, com carinho. Se não quiser dar a mão, não tem problema. Mas eu queria que você interagisse com o pastor e dissesse: te prepara, aperta o cinto, porque o nível vai subir, irmãos. Olhe para cá, queridos. A Bíblia diz, irmãos, lá no versículo 32, que nós lemos, que as narrativas dos versículos que antecedem vai aprontar para a 4ª vigília da noite. Repete comigo: 4ª vigília da noite. Olhe para cá, irmãos, entre 3 e 6 da manhã. Para a Bíblia fazer questão de frisar que Jesus aparece na 4ª vigília da noite, é sinal que a viagem se iniciou em torno da primeira, a saber, entre 18 e 21 horas. O dia, irmãos, ou todos os dias e horário em Israel, ele é dividido por 3 em 3 horas. Quanto tempo? De 6 da manhã às 9, tá? Na primeira hora do dia, amém? Das 9 da manhã a meio-dia, parte certamente ali para a hora sexta, segundo a Bíblia. Da meio-dia às 15 horas, hora nona. Das 15 às 18 horas, já é o quarto horário do dia.
já entrando na primeira vigília da noite. E não é comum, irmão, judeu trafegar à noite. Quem entende isso? Não é comum judeu trafegar à noite. Então Jesus já vai fazer um pedido absurdo. Porque quando se tratava de pesca, olhe para cá. Quem está acostumado a pescar sabe que pescador não pesca de dia, irmãos. Quando você passa ali nas margens da Baía da Guanabara, vê um pessoal ali com varinha, aquilo ali é porque não tem o que fazer. Pescador de verdade não pesca de dia, irmãos. Porque a probabilidade da pesca é remota. E eu acho que você não vai varar uma noite com a varinha ali só para perder tempo. Eu acho que tem coisa mais importante para fazer. A não ser que a tua mulher seja muito braba. Irmão, porque tem gente que fica arrumando motivo para não dar atenção à família. E tudo é motivo para sair de casa. Porque a pessoa sair de manhã, tendo tempo de ficar em casa, cooperar com alguma coisa em casa, joga uma varinha, irmãos, para ver o tempo passar. Detalhe, ainda corre risco de vida, que tem gente que pesca em cada lugar, irmãos, gente que anda na estrada aí. Então Jesus vai fazer um pedido absurdo: saiam de noite, não é para pescar, atravessam as margens, pedido não, ordenança, e começa a invernar a noite daqueles homens. Você vai perceber, irmãos, que o número 3, assim como os quartos de hora, ele é muito comum. A Trindade se reuniu para fazer o homem, sim ou não? Deus chamou 3 vultos da velha aliança, a saber, Abraão, Isaque, os 3 vultos da nova aliança, João Batista, Jesus e Pedro. Tem uma peculiaridade que eu já vou liberar já a respeito desses homens. Quem foi João Batista? Diga, o homem que Deus usou para quebrar o silêncio. Isaías o identifica como a voz que clama no... E Jesus, o que, irmãos, atesta e confirma a voz. Jesus sustentou a voz de João Batista, ao ponto de dizer que os nascidos de mulher nunca houve e não haveria maior que João. E Pedro, quem era? Quem era o Pedro, igreja? Diga, o que ouviu a voz. Então diga comigo, João Batista, quem quebrou o silêncio. Ou seja, o homem da voz. Jesus, o que sustentou a voz. E Pedro, o que ouviu a voz. Olhe para cá agora. Jesus vai dar uma ordem, irmãos, que vai deixar aqueles homens numa situação desconfortada. E toda vez que Jesus quer elevar o nosso nível, Ele vai nos pegar pela mão e vai nos conduzir a uma situação de desconforto. E é muito ruim, irmãos, quando a gente sai para uma área que nós não conhecemos, invernamos em questões que nós não dominamos. É por isso que nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Só vai viver o sobrenatural quem se colocar na dependência de Deus. Quem me entende? Às vezes, irmãos, nos dão tarefa que no nosso ver, no nosso pensamento, no alcance da nossa mente, são tarefas absurdas. Então, irmãos, se fosse coisas fáceis, Deus não me chamaria. Deus não te chamaria. Eu sempre que eu estou aqui em cima, que eu olho para a igreja, eu não me acho capaz. Eu não sou do tipo que eu sei, eu faço, eu sei de tudo, eu leio o pensamento. Eu não sou esse tipo de gente. Eu sou totalmente dependente do Senhor. E volta e meia, irmãos, eu estou aqui, as lágrimas vêm no cantinho da vista. Eu fico atônito, desesperado com Deus, porque não me acho capaz. E talvez seja por isso que Deus nos sustenta aqui há 16 anos. Eu não sei se tu está entendendo, mas se você tem sentido de Deus, o desejo de subir o nível, de crescer em graça, poder, conhecimento, mas você olha para algo absurdo. Eu estava observando aqui, irmãos, o ministério de louvor, e de vez em quando eu vejo algumas postagens de templos suntuosos, irmão, de estruturas absurdas. Eu admiro, irmão, se Deus quiser nos levar lá, Ele vai nos levar. Mas eu vou falar um negócio para vocês, ministério de louvor. Se Deus quiser fazer a casa crescer, se Deus quiser levar a gente para um templo maior, espaço maior, instrumentos melhores, não perca a essência que vocês entregaram aqui nessa noite. O problema não é você crescer, o problema é você perder essa essência, a simplicidade, a humildade e o principal, a dependência de Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Olhe para cá, queridos. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. Pedro foi confrontado por Jesus.
a sair da sua zona de conforto. Irmãos, um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Foi falado aqui na ministração, no intervalo do louvor, que a palavra de Deus ela é mais atual que a notícia de amanhã, sim ou não? Então Jesus sabia, irmãos, que naquela noite o vento iria soprar. Às vezes nós nos pegamos e perguntamos, pastora Sueli, se eu tenho intimidade com Deus, se Deus tem intimidade comigo, se eu estou no trilho de Deus, se eu estou de conformidade à palavra, por que fui pego de surpreso? Porque Deus nos prepara ontem para viver o hoje. Quem está entendendo? Mas Ele não é obrigado a te comissionar tudo. Deus não é obrigado a te avisar tudo, senão fica muito fácil. Como é que Deus vai testar a minha e a sua estrutura se você sabe de tudo que vai acontecer? E tem desentendido que ainda pensa assim, peraí, não tem intimidade? Por que Deus não revelou isso para ele? Por que Deus não revelou isso para ela? Porque, irmãos, testes são coisas surpresas. Você nunca entrou numa classe e a tia da classe, a professora, o líder, o inspetor, o supervisor disse, hoje é dia de teste surpresa. Quem já passou por um teste surpresa? Então pousa a mão no ombro desse crente e diga para ele, bem-vindo ao Evangelho. Diga, o nível só vai subir depois do teste surpresa. Então diga para o seu irmão, te prepara hoje, que tem surpresa para você amanhã. E não vai ter, ai meu Deus do céu, mas peraí, Deus não me avisou, não disse, não falou. O teste vai ser surpresa. Deixa eu beber água. Olhe para cá, queridos. Deixa eu te falar um negócio aqui. Deixa eu partilhar contigo algo. Olhe para cá. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Se tinha um cabra, desculpa o termo chulo, mas eu gosto muito do personagem Pedro, que conhecia aquele mar. O nome dele é Pedro. Só que a Bíblia diz, irmãos, que após eles invernarem segundo a ordenança de Jesus, e a palavra nos garante, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas se você não se submeter à palavra, tu vai ter uma vida frustrada. Você pode conhecer de nota, de louvor. Você pode conhecer pessoas e pessoas influentes. Se você não se colocar na dependência da palavra, você vai ter uma vida frustrada. Você vai viver desanimado, abatido. Você nunca vai ter uma palavra de ânimo para quem te ouve. Mas se você se submeter à palavra, as pessoas vão se surpreender com você. Porque quem se coloca na dependência de Deus vive coisas absurdas. Quem concorda? Pedro conhecia o mar, irmãos. Olhe para cá. E não era comum pé de vento no mar de Tiberíades, da Galileia. Não era comum. Mas naquela noite, mais uma vez, Jesus permitiu, pastora Teresa, um pé de vento. E os discípulos ficaram reunidos no barco. Ficaram reunidos? Eles estão unidos. Porque, segundo a história, eles deixam para Jesus na margem um barquinho. Para Jesus na margem um barquinho. Marcos escreve isso. Só que Jesus decide surpreendê-los. Era noite de teste surpresa, Gilvan. E a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Eles olham de longe, presbítero Paulo, não conseguem enxergar direito. Eles vão dar legalidade, dizer que é fantasma, Noel. Mas a Bíblia diz que Pedro fita os olhos e ele vai fazer a célebre pergunta: Senhor,
se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Há momento da nossa vida que nós precisamos nos levantar e falar: Deus, se tu é mesmo na minha vida, eu preciso romper, eu não sei quem entrou aqui necessitando de uma resposta. A resposta dessa noite é: o nível vai subir nesse processo. É nesse processo que você vai decidir se cresce ou se emborca, se para, estagna ou se avança. Mas a promessa é para você avançar, a ordem é para avançar. Pastor, o que tem que fazer? Passai-vos para o outro lado da margem. Segura. Tem umas pérolas aqui no meio, missionária Patrícia Trindade. Peraí, irmãos. Jesus deu ordem, mas ele não entrou no barco. Jesus deu ordem. E o que me chama a atenção é que o barco já estava com uma boa margem. Pastor Rubem, Pastor Aquino, o barco já estava longe, ao ponto deles não conseguir visualmente identificar Jesus. A ordem de Jesus foi: passa para outra. Mas Jesus ficou. Quando o vento soprou, Pedro olhou de longe. Talvez os discípulos disseram: se voltar, vai ser trabalho dobrado. Mas espera aí, é melhor trabalhar dobrado com ele e contigo do que você trabalhar e não sair do lugar. É melhor trabalhar dobrado com Jesus do que você remar, se cansar e as coisas não acontecer. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente que rema, se esforça, corre para lá, corre para cá, mas olha para lá, olha para cá, não identifica Jesus. Então, se você tiver de voltar atrás para seguir com ele, eu quero te dar um conselho: dá um passinho atrás para seguir com ele. Não siga sem ele. Ai. Pastor, explique isso melhor. Eu explico isso aqui. Olhe para cá, queridos. É impossível. Pergunta o que, pastor? Jesus está na sua vida e não ter mudanças. Se você abrir o teu coração verdadeiramente, você não vai ficar isento de guerra. O vento vai soprar. Vai soprar. Mas uma coisa eu te garanto: ele não te abandona. Ele não te deixa. Ele não te esquece. Ele não finge que não te ouve. Ele não te deixa para trás. O vento sopra, mas ele está contigo. O pau está cantando, mas ele está contigo. A onda está quebrando, mas ele está contigo. Ele não te abandona. Se tem verdade nas minhas palavras, dá um sinal aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, querido. Olha para cá, irmãos. Pega essa pérola aí. Se Jesus está na sua vida, o vento vai soprar. Mas a Shopee do céu não vai errar o teu endereço. Não vai. Deus não erra endereço de crente obediente. Replica aí, fala para esse crente do teu lado, fala: Deus não erra endereço de crente obediente. Diga: o teu nível de obediência vai elevar o teu nível espiritual. Diga: o teu nível espiritual vai elevar o teu nível material. Diga: não vai te faltar, tu vai ter para dar.
Irmãos, um dos personagens bíblicos que mais sofreu perseguição. Quem olhava para Davi não dava nada. Franzino, irmãos, magrelo, sardento, um cabelo mal cortado. Não tinha os barbeiros que Siloé tem. Não tinha essa equipe maravilhosa que Siloé tem. Então quem olhava para Davi não dava nada. Mas de pancada em pancada, as costas do menino ficavam mais robustecidas. Quem olhava para Davi dizia: isso é uma montanha de ossos, não vai chegar em lugar nenhum. Mas o nome que mais se falava era Davi. E o que mais se ouvia era Davi. Se você chega em Israel hoje, cada esquina tem menção do nome Davi. É o hotel do rei Davi. É o King Davi para lá. É o King Davi para cá. Sabe por quê, irmãos? Quando você suporta mesmo sem aparência. Quando você suporta mesmo quando não te dão nada. Porque é um grande problema, irmãos. Eu elegi o ministério de louvor, mas eles estão com a sandalinha da humildade. Porque se não tiver, eu também não economizo na hora de chamar a atenção. Então se perder a humildade, perde a graça, perde a formosura, perde a essência e perde a presença. Catuca esse crente aí, permaneça simples, permaneça humilde e Deus vai continuar. Oh, meu Deus. Oh, meu Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Eu fiz o esboço aqui, não estou conseguindo nem olhar, meu irmão. Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Permaneça simples, humilde. Não peça nada a Deus para você esfregar na cara de ninguém. Fica na simplicidade. Deus, se tu fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, é Deus. Se fizer, tem culto e ação de graça. Se não fizer, eu vou para dar culto também. Porque eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. Recebe te calabana. Olhe para cá, queridos. 14 de Mateus inicia com a morte de João Batista. Do versículo 1 ao versículo 12 traz a narrativa da morte de João Batista. Do versículo 13 ao 21, a Bíblia vai dizer que Jesus vai multiplicar pães e peixe. Mas o versículo 13 se inicia assim: e ouvindo Jesus acerca dessas coisas. Quais coisas? Morte de João Batista, seu primo, seu chegado, o precursor, o que acabou com o silêncio de Deus. Aquele período interbíblico, daquela página em branco entre Malaquias e Mateus, João Batista surge quebrando o silêncio de Deus, com uma voz profética, preparando o caminho para Jesus. Agora a Bíblia diz que Jesus surge, João Batista batizando, e ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Surge Jesus, a segunda pessoa do vulto da nova aliança. Agora Jesus vai multiplicar pães e peixe mesmo abatido. Ele vai servir mesmo abatido. Jesus está dando um sinal para a gente que nem sempre a gente vai sorrir. Nem sempre a gente vai ouvir coisa que vai nos agradar. Mas no tocante a isso, continua na sua posição. Continua servindo. Tu serve a Deus ou tu serve ao quê? Tu faz para Deus ou tu faz para quem? Catuca esse crente aí e diga: não faça nada cuidando com elogio. Até porque Deus vê tudo. E Deus não se esquece dos seus. Jesus vai multiplicar pães e vai multiplicar peixe. Pastor, Jesus não foi enterrar João Batista, não deu tempo. Por que, pastor? Ele precisava levantar a terceira pessoa para formar o trino dos vultos da nova aliança. E pelas ações de Pedro, pelo coração de Pedro, as ações de Pedro, Jesus já tinha assinalado nele. Jesus sabe de tudo, irmãos. Ele é onisciente, onipotente. Ele é onipresente. Ele sabe o porvir, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, o primeiro e o último. Então ele vai fazer o último teste surpresa. Vai dar a ordem para que atravessem.
Eles vão viver, irmãos, quase um naufrágio nas vigílias da noite. Até que Pedro, usando o seu segundo sentido, a saber, a audição: Senhor, se é tu mesmo, andei contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro foi caminhando sobre as águas. Pedro foi caminhando. Eu fico imaginando quem ficou no barco. Eu não sei se todos torceram para que Pedro permanecesse andando sobre as águas. Que isso também indifere, porque Pedro não era de dar ouvido a qualquer um. Assim como não é qualquer um que ouve ordenança. Tem gente que tem dificuldade de obedecer. Para sempre no barco. Não vai romper. Graças a Deus, esse lugar está cheio de novos convertidos. E tem pessoas novas conhecendo o ministério. E essa semana me questionaram: pastor, Deus não vê tudo? Sim. Por que fulano fala mal da igreja, se levanta contra a igreja? A gente passa, ouve piada. Deus não está vendo, não? Eu falei: está vendo e ouvindo. Ah, pastor, Deus não vai fazer nada, não? Eu falei: Deus só corrige filho. Pastor, como é que é isso, irmãos? O cara vai fumar, vai cheirar, vai roubar, vai participar de grupo de sequestro, de extermínio, 7-1, vai dar esticão, vai contar mentira, vai adulterar. E Deus não está vendo? Claro que está. E por que não faz nada? Porque não é filho. Como assim? Você pode corrigir o filho que não é teu? Deus também não corrige o filho que não é dele. Entendeu? É por isso que tem gente que não entende. Quando vem para Jesus, tem que ficar mansinho, igual um gato sianês. Lá fora era o tigrão, era o leão, batia, mas chega aqui, é afrontado e tem que ficar quieto. Cadê o presbítero Marco, o carequinha? Tá aí não, né? Como o Pocatelha não está aqui, irmão, semana passada eu estou vendo ele. Estava eu, o Pocatelha, numa situação, e o pastor Wanderson, o cara era menor que o Wanderson, mandando a gente, imagina, irmão, pegou de A a zinco, desse tamanho, não aguenta um rato morto. Eu falei: Jesus, pegou pesado. Se ainda fosse um Golias, eu me intimidava, tudo bem. Eu fazia por menos. Não, vamos, gente, vamos embora. Mas pegou um naniquinho para me afrontar assim, Senhor. Catuca esse crente aí, te prepara para os testes. Surpresa. Aí a pessoa: pastor, como assim Deus só corrige filho? Olhe para cá. Lá fora tu era brabo. Tu batia, não levava desaforo, não passava um dia duro que dava logo um jeito de arrumar um dinheiro. Hoje tu tem que orar, trabalhar e esperar. Se o pagamento atrasar, agradecer o patrão e ir para casa. Olha para cá. Nada de agiota, e se vou te dar um conselho, não pegue vale, tá? Que pode fazer falta lá no final do mês para fazer a comprinha para as crianças. Quem está me entendendo? Aí a pessoa vem para Jesus. É afrontado, dá glória a Deus. É humilhado, dá glória a Deus. É apontado, dá glória a Deus. Caluniado, dá glória a Deus. Mas por que essas coisas acontecem? Porque hoje você é filho. Pastor, não entendi, então segura. Irmãos, eu convivi com meu pai muito pouco, irmãos. Está vivo até hoje, mas eu convivi pouco. Até 8 anos de idade. Mas eu me recordo, irmãos, ao longo dos meus 8 anos de idade. Um guri na época lá em Nova Iguaçu. Tomou minha pipa, me deu uma banda e um cascudo. Aí eu fui para casa chorando. Quando eu cheguei lá, meu pai: quem foi? Eu apontei. Vai lá e pega ele. Eu falei: poxa, pai. Vai lá e pega ele que eu estou aqui te olhando. Irmão, fui igual um gigante. Dei um tapa e saí correndo, irmãos.
Ele ameaçou vir atrás de mim, meu pai parado, de braço cruzado, ele parou, olhou. Tu imagina Deus olhando lá de cima, falando mal de ti, te caluniando, escarnecendo quando tu passa, metendo pau na igreja. Daqui a pouco esse vai se tornar filho. Aí ele vai ouvir o que Paulo ouviu. Tu vai ver o que é recalcitrar contra o meu aguilhão. Ah, Paulinho, eu vou te pegar na curva, Paulinho. Quando alguém estiver falando de você, Paulinho, segura que meu pai já vai se levantar. Já. Tem uma rua chamada direita te esperando. Tem uma estrada da graça chamada... Calma, calma, calma. Quem está entendendo o que Deus está falando, não revide, não discute, não baixe o nível. Tem um Deus lá de cima olhando e Ele vai pegar. Ele vai pegar, Ele vai... Nada foge ao controle dele. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê? Irmãos, eu estou vendo promoção aqui, irmãos. Fechei o olho aqui, vi divisa no ombro. Eu vi estrela. Tem filho de crente que vai entrar aqui. Tem farda chegando, hein? Quem toma posse? Vai ter testemunho de oficial aqui, ó. Deus está me mostrando aqui promoção. Tu vai crescer lá naquela empresa. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Aquele patrão vai... Deus está botando colírio nos olhos dele. Deus está visitando corações aqui, irmãos. Te prepara que a bênção é grande. A bênção é grande. Quem crê? Deixa eu encerrar. Irmãos, Pedro foi ter com Jesus sobre as águas. Você lembra que eles não conseguiram identificar Jesus? Quem lembra? Quem lembra? E eles gritaram o quê? É um fantasma, não foi? Porque a visão deles era, diga, turva, embaçada, como diz o paulista. Está embaçado, embaçada a visão. E eles não conseguiram. Pedro foi andando, sim ou não? Pedro foi andando, sim ou não? E de repente, o que aconteceu com Pedro? Por quê? Se assustou. Deixou de olhar para... Diga para o seu irmão, não deixe de olhar para Jesus. Por mais coragem que tu tenha, não deixe de olhar para Ele. Nada, irmãos, nem ninguém é mais poderoso que o Senhor Jesus. Você crê nisso mesmo? Você tem essa fé mesmo? Nada nem ninguém é mais poderoso que o Senhor Jesus. Você consegue descansar confiando nele? Você consegue confiar mesmo? Então aquieta o seu coração. O que está te afligindo? O que está roubando a tua paz? Calma. Foi Pedro andando. Foi Pedro sobre... De repente Pedro... Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estende. Então Pedro estava perto ou longe de Jesus? Então quem está longe não está vendo direito. Quem está longe? Tu acha que Deus vai deixar pessoas cartar com teu ímpeto? Frustrar a sua fé? Vai não. Pastor, não entendi. Irmãos, na caminhada até Jesus vai ter tropeço, vai ter queda. De repente tu vai até afundar, mas vai ser coisa tua e de Jesus. Pastor, não entendi. Quem estava de longe, irmãos, não viu Pedro afundar. Ah, mas como é que tomaram conhecimento? Irmãos, Pedro é um dos que narraram as Sagradas Escrituras. Exemplo, esse que escreve chama-se Mateus. Uma das testemunhas oculares de Jesus. Mateus viu Jesus. Mateus conviveu com Pedro.
Mateus viveu experiências com Pedro. Sim ou não? Sim ou não? Então é comum que Pedro tenha contado. Mas nenhum deles escreve: eu vi Pedro afundar. Qual foi a visão deles? Pedro andando sobre as águas. Qual foi a visão deles? Pedro andando sobre as águas. Até onde? Até onde a visão deles alcançou, Pedro andou sobre as águas. E quando afundou, Jesus ocultou a visão. Não entendi. O comentário do barco não foi: Pedro afundou, fez vergonha, deu vexame. Quem gosta de fazer isso, irmão, não é irmão não, irmão. Não, irmãos. Irmão que é irmão, no mesmo barco unido, remando na mesma direção, não tece comentários desse tipo. Jesus, sabendo disso, estende a mão porque Pedro estava afundando e perto. Dá a mão a Pedro, retorna para o barco. O mesmo Pedro que saiu andando, voltou andando. Tu acha que Jesus deu um mata-leão igual os guarda-vida faz? Dá um mata-leão que o cara está nervoso, né? Aí vem remando num braço só. Não, pegou a mãozinha de Pedro, vem comigo, rapaz. Às vezes a gente teme, porque Deus só nos mostra coisas absurdas. É por isso que Ele é Deus. Ele pega um analfa, ensina a falar algumas coisinhas e bota como um pastor. Quem está entendendo? Ele pega lá o faxineiro e vai fazendo ele crescer dentro da empresa. Quem está entendendo? Ele pega, irmãos, e faz da... Agora, você tem que ter ousadia. Você tem que ter fé. E você tem que ter, diga, atitude. Porque se você não tiver fé, ousadia e atitude, você não vai sair do lugar. Ele vai continuar sendo Deus. A tempestade vai continuar sendo tempestade. O vento vai continuar sendo vento. E você nunca vai viver uma experiência sobrenatural. Agora, se você ousar, eu não sei qual é a tempestade que tem turvado a sua visão. Eu não sei qual é a grande muralha, o gigante que tem tentado impedir você alcançar os seus sonhos, os seus ideais, os seus projetos. Mas hoje eu venho aqui como boca de Deus para te dizer: o Deus que sustentou Pedro indo e voltando é o mesmo Deus que está no nosso meio. E qual é a proposta, pastor? A voz que você ouve é a voz que te governa. A quem você tem dado ouvido? Você pode todas as coisas, irmãos. Você pode. Se você quer, com Jesus, você vai chegar. Agora você tem que estar preparado. Porque Ele vai dar ordens. E ordens absurdas. Absurdas. Eu podia entrar aqui em muitas áreas, irmãos. Porque o que tem, me perdoa a franqueza, irmãos, eu não sou adivinho, sabe? Eu não sei aqui o número do CPF de ninguém, sei nem teu endereço, irmãos, se tu quer saber, tá? Mas eu preciso falar isso aqui. O que tem de pessoas frustradas aqui, irmãos. Fechei a Bíblia. Por quê? Começa e não termina. O que tem de colecionador de projeto. Tem gaveta lá na tua casa que já não tem nem espaço mais de tanto projeto que você está engavetando. Eu estou vendo a glória de Deus, irmãos. Nesses últimos anos, tem sido anos de guerra, tem sido ano de peleja, mas Deus está levantando, irmãos, um povo aqui nesse lugar. Irmãos, a gente vê, a gente sente. A gente vê quando as pessoas chegam, quando as pessoas vão. O que tinha de pessoas frustradas
Chegam frustrados, só vão permanecer se quiser, porque a palavra nos garante. E desse altar, irmãos, palavras saem como decreto. E não é palavra de homem, não é coisa de coach, não. Eu estou falando de Bíblia Sagrada. Se crê na verdade, a verdade vai libertar. Se crê na verdade, a verdade vai te exaltar. Se tu crê na verdade, a verdade vai mudar o ambiente. Deus vai mudar a configuração. O que era morte vai se tornar vida. O que era saquidão vai se transformar em manancial. E o que era vergonha vai se tornar honra. Mas é só para quem crê. A palavra nos garante, irmãos. A palavra nos garante. Às vezes nós somos taxados como soberbo. As pessoas confundem fé e ousadia com soberba. Há uma diferença muito grande, irmãos. É que tem algumas pessoas que são falsas modestas. Eu vou ter que falar isso aqui, irmãos. Eu não quero nem oportunidade. Não, me deixa aqui no cantinho. Daqui a pouco vai mostrando as garrinhas. Não vem de falsa modéstia, não. Bota a cara, eu quero o que Deus tem para mim. Até porque as minhas ações vão reverberar lá na minha casa. Tem coisa travada lá na tua casa por causa da sua missão. Vou entrar. O que tem de pessoas omissas, irmãos? Não pode ouvir um não. Não pode ser contrariado. Emborca, larga a função. Para com esse negócio. Se foi Deus que te chamou, convém que nós nos reunimos para agradar a Deus, irmão. E muitas das vezes para agradar a Deus, você vai contrariar pessoas e vai se contrariar. Se você não está preparado para se contrariar, você não tem chamada, me perdoa. Vai permanecer na margem, nem no barco tu vai entrar. Tu acha que eles não estavam cansados? Notícia de morte de João, irmãos. Trabalharam na multiplicação do peixe. Eles queriam ir para casa, irmão, deitar numa cama, botar a cabeça num travesseiro, mas Jesus diz: ainda que cansado, frustrados e abatidos, passai para a outra margem. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Sabe aquele dia que você pensa que vai descansar? Eu sei, irmãos. Eu conheço esses dias que eu chego em casa e digo: filha, o telefone hoje não vai tocar. Acabo de falar, já entra 3, 4 mensagens e mais um telefonema. Quando não consegue falar comigo, acha o da dona Patrícia. E ali começa o bombardeio. Sabe aquele dia? Te assustou, né? Bem-vindo ao Evangelho. É muito fácil você estar lá no seu ar-condicionado, estar lá na sua casa, julgando direção de igreja, liderança de igreja. Vem viver para tu ver como é que é o negócio. Deus tem muita bênção para a gente, irmãos. E o crente em obediência vai reverberar, irmãos. Vai florescer, vai frutificar. E quem te olhar vai ver uma pessoa diferente, distinta. Irmãos, eu ando pelas ruas do bairro. Tem umas meia dúzia e meia aí que ainda me mede e não acredita. No tocante a isso, eu não estou nem aí. Os frutos estão aí, meu irmão. Minha família está de pé para a glória do nome do Senhor. Deus tem honrado, vidas sendo restauradas, família sendo alcançada. E foi para isso que Ele me levantou. Se Deus te chamou para essa guerra, põe-te de pé aí que eu quero orar pela sua vida. Mas não se preocupe com elogio. Não corra atrás de reconhecimento humano. Quem está entendendo? Não fique preocupado com reconhecimento humano. Importa que Deus olhe lá de cima e diz: Andressa, minha filha, estou feliz contigo, continua. Patrícia Lima, permaneça, vai em frente, continua. Monique, minha filha, continua. Quem está entendendo o que Deus está falando? Se você entender só isso, irmãos, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. Talvez o teu vento está soprando na sua vida. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer algo. Que eu tenho uma palavra para mim e para a sua vida nessa noite. É só para quem tem mão para levantar, irmãos. Porque os momentos mais difíceis da sua vida vai ser quando você mais vai ver Deus. Deus só se revela em desertos, irmãos. Vale. Situações adversas. Casamento balançando. Emprego oscilando. Quando não, desemprego. E por que não? Mas é o ponto de partida para o sobrenatural. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmãos?
E eu te digo mais, irmãos, quando Deus te honrar, porque Ele só honra. Eu estou falando aqui porque eu sei que Ele vai te honrar. Faça como o Fábio, irmãos. Fábio me ligou, foi na quinta-feira, na quarta, não sei. Esbaforido, atônito, porque Deus faz isso. O dia que Ele não nos surpreender, Ele perde a característica de Deus. Está entendendo, Paulinho? Te prepara, rapaz. Tu vai dar um testemunho muito grande aqui em cima desse altar. Pode tomar posse, continua se esforçando. Tem que se dedicar, meu irmão. Se dedica mais. Nunca ache que é o bastante. Porque Deus, quando vem, Ele vem com tudo. Ele vem com força. Ele não economiza em nos abençoar. Te prepara, meu irmão. Quem está entendendo aqui, irmãos? Então pega essa senha aí. Se dedique um pouquinho mais. Se esforce um pouquinho mais. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Nós temos um culto na semana à noite, terça-feira. Que dia? Terça-feira. E nós nos reunimos quinta-feira, onde muitos aqui estão trabalhando. E nos reunimos no domingo pela manhã na escola bíblica. O culto matutino às 10. E o culto da noite, que é esse que nós estamos oferecendo a Deus, às 19 horas. Eu não sei como é que tem pessoas que conseguem dar um salto do domingo de manhã para o domingo de manhã de novo, irmãos. Não consegue vir em 2 cultos num dia. De domingo em domingo pela manhã. Irmãos, quando acontece da gente por algum motivo suspender o culto domingo à noite, eu fico oco. Eu fico vazio, eu fico desesperado. Eu quero dar atenção à minha família, mas o domingo para mim é do Senhor. Me dá um negócio, eu olho para ela, meu Deus, eu não quero, porque família, né, irmãos? Às vezes a esposa quer, né, aquele momentozinho, assistir um filmezinho, isso não é pecado. De repente comer alguma coisa fora, a igreja não está trabalhando, então vamos aproveitar com a família. Mas dia de domingo, irmão, me dá uma agonia, irmãos. Eu fico inquieto. Mesma coisa é quando a gente dá um pulinho ali, né, na nossa mansão, na região dos lagos. Diga glória a Deus, irmão. Aí, irmãos, domingão, ai Jesus. Todo domingo de manhã, irmão, quando acontece, a gente está num culto. Senão a gente corre para cá, irmãos. Eu não quero te obrigar a isso. Mas eu queria que você fizesse uma autoanálise. Peraí, você quer viver o sobrenatural mesmo? Tem certeza? Porque Deus não tem, irmãos, coisa com descansado. Deus não tem, irmãos. Pessoas descansadas não vivem o sobrenatural. Vive não, irmãos. Vive não, pastor. É sempre a mesmice. É sempre a mesma coisa. A murmuração é a mesma, porque não vive sobrenatural, não tem nada novo para falar. Tem pessoa que tu encosta assim, ela sempre tem as mesmas palavras. Quando não fala da vida dos outros, está murmurando por alguma coisa. E geralmente a murmuração é a mesma, porque não tem nada novo para viver. Precisamos romper, irmãos. Precisamos romper. Você não vai catucar ninguém. Bate no peito assim. O problema não é minha esposa. O problema não é meu marido. O problema não são meus filhos. O problema não é meu colega de trabalho. O problema não é meu irmão da igreja. Sabe qual é o problema? Quem é o problema? Quem é o problema? Ih, que coisa linda. Agora Jesus entrou. Se nós entendermos isso, você vai ver como é que o ambiente da tua casa vai mudar. Você vai ver que aonde tu pisar, irmãos, Deus vai entrar contigo por causa da sua simplicidade, por causa da sua humildade. Jesus, após aplicar, irmãos, muitos milagres, ele se apresentava no meio dos discípulos e dizia: diácono Luiz Cláudio, aprendei de mim que sou manso e humilde. Como é que uma pessoa que cura, que liberta, que ressuscita, que multiplica, pode se colocar como manso e humilde, irmãos? Por muito menos a gente já se sente. É aprender a falar um salmo, a gente já se acha o pregador. Aprende uma nota de uma música, já se acha o cantor. Se dá uma direção de um culto, já se acha sei lá quem. Irmãos, Jesus Cristo opera sinais, prodígios, maravilha, cura, ressuscita, restaura casamento, restaura a saúde, cura a lepra. E ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu não vou chamar aqui à frente, senão eu não quero expor ninguém. Eu não quero expor ninguém. Se porventura no decurso você afundar, que ninguém te aponte. Eu não quero que o irmão te veja. Eu vou até pedir para a igreja fechar os olhos. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu entrego aqui o microfone já já. Eu só quero fazer uma oração.
Antes eu quero saber se há alguém no nosso meio que reconhece que precisa fazer o caminho de volta, entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com o Senhor. A tua vida precisa dar um up, irmãos. A primeira vida, vem na frente aqui. Cadê os irmãos para abraçar? Vem marchando, varão. Vem marchando, varão. Cadê a segunda vida que reconhece? Não, minha vida precisa mudar. Se necessário, Deus vai dar uma chacoalhada no barco assim, mas tu vai pisar sobre essas águas. Tu vai viver o sobrenatural. Quem crê, irmãos? Quem crê, irmãos? Quem crê, irmãos? Cadê a segunda vida, irmãos? Não podemos mais esticar, já rompemos o horário. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda alma, irmãos? Na galeria tem alguém, catuca esse teu convidado aí, pergunta a ele: e aí? Vamos chacoalhar esse barco? Vamos viver o sobrenatural? Catuca esse crente aí do teu lado, pergunta para ele, pergunta para ela. Se tem convidado, pergunta: vamos viver o sobrenatural? Estende a mão para cá, igreja. Pastor Miranda, por gentileza, acompanhe aqui o nosso presbítero Severino. Qual é o seu nome, moço? Me ajuda? José Fernando da Silva. José, o senhor é crente, está afastado ou está entregando? Estava afastado. A segunda vida aqui, irmãos. Cadê as irmãs que ora? Está acompanhando ele ou está entregando a vida para Jesus? Olha, irmãos, com lágrima nos olhos, irmãos. É Deus ou não é Deus, irmãos? É Deus ou não é Deus? Cadê a terceira alma? Cadê a terceira vida, irmãos? O barco vai balançar um pouquinho, mas vai dar bom. Vai ver o sobrenatural, vai andar sobre as águas. Não era para estar aqui, mas aprove o Senhor e veio andando por cima da água, né? Estende a mão para cá, igreja. Meu irmão José, minha irmã Márcia. Reconciliando ou entregando, Márcia? Reconciliando, irmãos. Tem festa no céu, tem festa aqui em Siloé. Tem festa no céu, tem festa em Siloé. Tem festa no céu. Tem mais vida aí, irmãos? Adora aí, igreja. Oh, meu Deus. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor. Oh, Deus. Ecoar sobre as águas agitadas. Meu Deus. Da alma inquieta, Meu Deus, que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvi. Eu vivo se
Glória a Jesus. Tem festa no céu, igreja. Tem festa no céu. Aleluia. Nossa irmã Márcia acabou de proferir que está se reconciliando com o Senhor. O irmão José Fernando está reconciliando ou aceitando? Pastor, ele está reconciliando ou aceitando? Aceitando, igreja. Nosso irmão está aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador, e a nossa irmã Márcia se reconciliando. Então nesta hora eu queria te convidar a inclinar suas mãos para cá. Amém? Vamos fazer o apelo, aquela confissão pública diante da noiva, diante da igreja. Amém? Convidar aqui nosso pastor Wanderson para que os amados façam a confissão. Amém? Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Amém? Pastor irmão José, diga assim: Senhor Jesus. Diga seu nome todo. Diga: eu. Diga seu nome todo. Te reconheço, Senhor, como meu Senhor e Salvador da sua vida. Diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, eu deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado Filho de Deus. Repita: Filho de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, igreja. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Como é que é o nome da nossa irmã aqui? Dona Márcia, diga assim: Senhor Jesus, perdoa o período que andei afastado da sua presença. Diga: Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, eu deixo hoje de ser chamada criatura para ser chamada filha de Deus. Repita: filha de Deus. E a igreja aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém? Inclina suas mãos para cá, igreja. Amém? Inclina suas mãos para cá para que nós possamos orar por essas vidas. Amém? Vai orar, pastora? Vai orar? Ora pelas vidas. Glória a Jesus. Oremos. A equipe de acolhimento já está a postos, né? Amém. Amantíssimo Deus, eterno, maravilhoso, glorioso Pai, a tua presença é notória neste lugar. E o Senhor, porque é o Senhor quem faz estas coisas. E nessa noite nós queremos te apresentar a vida do nosso irmão José, da nossa irmã Márcia, que deram um passo muito importante, Senhor, nesta noite, ouvindo a sua voz. Bom mesmo é ouvir a sua voz. Toma essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Guarda, Senhor, livra, preenche todo o vazio, Senhor, nessa noite. Nós te oramos e te agradecemos, e, meu Senhor, externamos nossa alegria, meu Senhor, pela nova caminhada, por esse novo e vivo caminho que o Senhor está apresentando diante destas vidas. E não é para o nosso deleite, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Jesus. A equipe do acolhimento vai estar recepcionando os amados irmãos.